Você quer aprender francês e ainda aumentar a sua confiança? Hoje eu vou te ensinar algumas frases que vão mudar a sua mentalidade. Então, se você está passando ou já passou por momentos de desânimo, escreve aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero vencer. E claro, deixe o seu like, pois assim você vai estar mostrando que você está pronto para evoluir. A nossa aula vai funcionar da seguinte maneira: eu vou colocar o vídeo desse rapaz e toda vez que ele finalizar uma frase, a gente volta, eu coloco o texto para você verificar o que ele está falando e a gente vai treinar a nossa pronúncia e você vai entender o que significam as palavras. Tudo bem? Então vamos lá. Tu vas réussir. Si tu n'abandonnes pas, j'en suis certain, tu vas réussir. Mais uma vez. Tu vas réussir. Si tu n'abandonnes pas, j'en suis certain, tu vas réussir. A primeira coisa que ele fala é isso, ó. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Aqui nós temos o biquinho no pronome tu, e temos o biquinho aqui nessa vogal U. Réussir. Réussir. Tenta falar réussir. Tu vas réussir. Muito bem. E o que significa? Você vai conseguir. Tu vas réussir. Aqui, logicamente, é a conjugação do verbo aller no presente. Tu vais, você vai. Tu vas réussir. E aí ele continua falando. Si tu n'abandonnes pas, j'en suis certain. Tu vas réussir. Então, vamos olhar para essa primeira aqui, ó. Si tu n'abandonnes pas. Si tu, você já aprendeu a pronunciar esse carinha aqui. Si tu n'abandonnes. Aqui nós temos o som de en. Si tu n'abandonnes pas. Si tu n'abandonnes pas. Repete. Si tu n'abandonnes pas. Mais uma vez. O interessante é que quando a gente olha para essa palavra, se parece com o que em português? Isso mesmo, abandonar. E aí, em francês, ela pode ter esses dois sentidos, abandonar ou desistir. E quando nós olhamos para o contexto dessa frase, a melhor tradução é o quê? Desistir. Então, se você falar si tu n'abandonnes pas, significa se você não desistir. E aí ele fala isso aqui, ó. J'en suis certain. J'en suis certain. O que significa j'en suis certain? Eu tenho certeza disso. J'en suis certain. E se tem algo interessante nessa frase, eu poderia destacar esse pronome en. Você sabe o que significa, para que serve? Bem, o pronome en, nesse caso aqui, ele está se referindo a uma ideia anterior para que a frase não fique repetitiva. Nesse caso, se a gente voltar e ler, tu vas réussir si tu n'abandonnes pas. Você vai conseguir se você não desistir. Então, para isso não ficar repetitivo, a gente coloca aqui o pronome en. J'en suis certain. Eu não poderia simplesmente falar isso aqui, ó. Je suis certain, porque eu já estou falando de um contexto. Eu falei de uma ideia anterior. Eu só posso falar je suis certain quando se tratar de uma ideia mais geral, uma ideia isolada. Aí sim, mas como aqui a gente já está se referindo a uma ideia que foi dita, eu devo colocar j'en suis certain, que aí vai ter o sentido de eu tenho certeza disso. Disso que você não vai desistir, você vai conseguir. E aí ele fala, você vai conseguir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Agora repete para mim aqui, ó. J'en suis certain. Lembrando que aqui é biquinho. J'en suis certain, tu vas réussir. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ler e depois você vai ler sozinho, sozinha, tudo bem? Tu vas réussir.
Si tu n'abandonnes pas, j'en suis certain, tu vas réussir. À vous. Muito bem, agora eu vou colocar mais uma vez o francês falando essa frase. Tu vas réussir. Si tu n'abandonnes pas, j'en suis certain, tu vas réussir. Tu vas réussir. Si tu n'abandonnes pas, j'en suis certain, tu vas réussir. Eu acho que ficou bem melhor a compreensão. Vamos passar agora para a segunda frase. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Grave isso aqui, ó. Tu vas réussir, porque você vai ouvir muito nesse vídeo. Tu vas réussir. Então, ó, même si tu te sens, mesmo si tu te sens seul. Bem complicado de falar isso, né? Si tu te sens seul. Vamos lá. Fala comigo e depois a gente vê aqui direitinho a tradução, por mais que você já esteja vendo, mas fala comigo aqui, ó. Même si... Aqui não tem segredo. Agora, quando a gente passa para cá, atenção, nós temos o biquinho aqui e aqui. Tu te, sans, normal. E agora, esse carinha aqui, ó, seul, ó, tenta falar como se você tivesse com nojo. Seul. Tu te sens seul. Tu te sens seul. Foi rápido? Vou falar mais devagar. Tu te sens seul. Tu te sens seul. Só você? Encore une fois, mais uma vez. Agora fala isso aqui, ó. Même si tu te sens seul. Et, oui, normal, et que, biquinho, ó, que personne, biquinho aqui, ne croit en toi. Então, aqui, ó, até na vírgula, nós temos o biquinho aqui e outro aqui, tá bom? Et que personne ne croit en toi. Repete. Et que personne ne croit en toi. Agora fale essa frase aqui, ó. Et que personne ne croit en toi. Muito bem. Tu vas réussir. Essa você já conhece. Tu vas réussir. Agora vamos olhar aqui para a nossa tradução. As palavras se assemelham muito com o português. Même, mesmo. Si, tu, a gente pode traduzir por você. Si tu te sens, se você se sente, se tu te sentes, e aí a gente tem que reformular a nossa tradução e colocar mesmo se você se sentir sozinho. Você percebe que a palavra sozinho está no masculino porque aqui nós temos seul. Se fosse uma mulher, seria seul, ou seja, a mesma pronúncia, no entanto, a gente adiciona aí a vogalzinha E no final dessa palavra seul. Et que personne, e que ninguém, et que personne, aqui é importante você entender que personne pode ter dois significados, que é ninguém, assim como está aqui na nossa tradução, e que ninguém, et que personne, mas também tem o sentido de pessoa. Quando a gente adiciona um artigo na frente da palavra personne, aí vai ter o sentido de pessoa. Ou seja, se eu colocar aqui une personne, não nessa frase, vou deixar bem separado porque é um contexto diferente. Se eu falar
une personne significa uma pessoa. Se eu falar la personne, a pessoa, la personne. Então, deu para entender? Se não tiver aí o artigo, vai ter o sentido de ninguém. Et que personne ne croit en toi. E aqui a gente tem um verbo acreditar que está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Tu vas réussir, você já sabe o que significa, que é o que você vai conseguir. Agora eu quero que você fale essa frase completa. Vou falar primeiro, depois é você. Même si tu te sens seul, mais devagar. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Agora só você. Muito bem, agora eu vou colocar o vídeo do francês falando. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Même si tu te sens seul et que personne ne croit en toi, tu vas réussir. Então, a gente percebe a fluidez, a naturalidade de quando a gente fala o francês da vida cotidiana. Vamos continuar olhando aqui a próxima frase que ele vai falar. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. E aí ele diz, même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. Même significa mesmo. Se tá l'impression, se você tem a impressão ou se você tiver a impressão, aqui é um francês mais informal, que é utilizado na vida cotidiana. Gramaticalmente não está correto. Correto mesmo seria dessa maneira. Si tu as l'impression. Mas a gente percebe que na vida cotidiana pouco a gente vai ouvir tu as. Eles vão fazer essa abreviação e falar même si tá. Esse tá nada mais é do que a conjugação do verbo avoir no presente, na segunda pessoa. Ou seja, tu tens, ao invés de falar tu as, eles vão falar tá. Deu para entender? Então, même si tu as l'impression, mesmo se você tiver a impressão de avançar devagar, de avançar lentamente, d'avancer lentement, tu vas réussir. Você vai conseguir. Então, fala comigo aqui bem devagar. Même si tu as l'impression. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. Agora, diga a frase completa. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. Vou colocar mais uma vez o vídeo do francês falando essa frase. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. Même si tu as l'impression d'avancer lentement, tu vas réussir. A próxima frase agora. Peu importe le temps que ça prend. 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 Então, pouco importa. Na verdade, aqui eu coloquei a tradução literal para que você possa entender. Peu, pouco. Importe, importa. Le temps, o tempo. Que ça prend, que isso pega. E aí você percebe que a frase não tem muito sentido, a frase em português. Eu coloquei exatamente com esse objetivo, porque nem sempre vai ter como traduzir ao pé da letra. Então, a gente pode reformular essa frase mantendo aqui, ó, peu importe, pouco importa. Ou a gente pode falar não importa. Por mais que essa palavra aqui significa pouco, peu importe, se eu colocar não importa, pouco importa, vai ter basicamente aí o mesmo sentido. Então, pouco importa
quanto tempo isso leve, ou o tempo que isso vai levar. Vai ter mais ou menos esse sentido. Mas eu vou preferir colocar aqui essa tradução, ó. Pouco importa quanto tempo isso leve. Poderia colocar aqui, ó, pouco importa quanto tempo demore. Perceba que vai ter o mesmo sentido. Peu importe le temps que ça prend. E aqui, vamos aprender agora a pronunciar. Peu importe. Faça atenção que aqui não é po. Po é pele. Po, se você falar com o do vovô, é pele que você vai estar falando. Então, aqui é biquinho, ó. Peu, peu. Lembra dessa vogalzinha aqui, ó. E. E. É a mesma coisa de você estar falando ela. Peu, peu. Então, ó. Peu, peu importe, importa, porque em francês o i e o m ou in vai ter esse som importe, le temps, biquinho, que, biquinho, ça prend. Então, ao total, nós temos esse biquinho aqui no início, temos esse e temos esse. São três, né? Trois. Peu importe le temps que ça prend. À vous? Encore une fois. Agora, colocando aqui para você ouvir, depois de ter estudado essa frase. Peu importe le temps que ça prend, peu importe le temps que ça prend, peu importe le temps que ça prend, peu importe les portes qui se ferment, peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Peu importe les portes qui se ferment, peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Peu importe les portes qui se ferment, peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Então, aqui ele começa falando assim. Peu importe les portes qui se ferment. Peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Olha só que interessante, a gente percebe mais uma vez que tem várias palavras que estão se repetindo. Então, peu importe, nós já vimos, peu importe, que significa pouco importa. Só que nesse caso aqui, como nós temos les portes, então a gente tem que concordar. Então, nós falamos em português, pouco importam as portas. Peu importe les portes. Você percebe que em francês é invariável, a gente não pode colocar no plural. Então, peu importe les portes, pouco importam as portas, qui se ferment, que se fecham, que se ferment. E esse carinha aqui está no plural. Então, se eu falar il ferme, significa eles fecham. Se eu falar elle ferme, significa elas fecham. E esse elle é como se fosse as portas. Elas se fecham, elles se ferment. Então, vou tirar aqui, porque eu coloquei só para você entender que é conjugação. Il ferme, elle ferme. Peu importe les regards. Então, pouco importam os olhares. E aqui a gente tem que colocar também no plural, porque regard, olha, les regards, que significam os olhares. Se a gente colocar aqui o verbo regarder, o que significa regarder? Muito bem, significa olhar ou assistir, regarder. Então, automaticamente, les regards significa os olhares, les regards. Se fosse le regard, seria o olhar, mas aqui está no plural. Então, les regards significa os olhares. E aí, continuando, peu importe les regards qui doutent. Peu importe les regards qui doutent. E aí a gente se depara com esse carinha aqui, o verbo douter, que significa duvidar. E aqui ele está sendo conjugado no presente, no plural, na terceira pessoa do plural. Então, é como se eu estivesse falando ils doutent, eles duvidam, ou elles doutent, elas duvidam. Elle doute. E, finalizando aqui, ó, tu vas réussir. Você vai conseguir. Então, pouco importam as portas que se fecham. Pouco importam os olhares que duvidam. Você vai conseguir. Peu importe les portes qui se ferment. Peu importe les regards qui doutent. Tu vas réussir. Agora, só você.
Muito bem. Vou colocar mais uma vez aí o francês falando essas frases. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les portes qui se ferment, peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Peu importe les portes qui se ferment, peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Peu importe les portes qui se ferment, peu importe les regards qui doutent, tu vas réussir. Ne l'oublie jamais, parce qu'avant d'être un résultat, c'est un état d'esprit. Toujours plus haut. Ne l'oublie jamais, parce qu'avant d'être un résultat, c'est un état d'esprit. Toujours plus haut. Então vamos agora aqui para a nossa parte final da aula. Então aqui ele diz: Ne l'oublie jamais, parce qu'avant d'être un résultat, c'est un état d'esprit toujours plus haut. Aqui ele fala: Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Aqui nós temos o verbo oublier. O que significa oublier? Esquecer. E o que significa jamais? Jamais, isso mesmo, jamais ou nunca, pode ter esses dois sentidos, é a mesma coisa. Então aqui eu reformulei a tradução e coloquei nunca esqueça disso. Disso o quê? O que ele disse ainda há pouco. Então, ne l'oublie jamais, parce qu'avant d'être un résultat, porque antes de ser um resultado, e aqui nós temos o porquê explicativo, que é esse carinha aqui, ó, parce que. Em português, nós temos diferentes porquês. Em francês, nós temos o parce que é para você responder, dar uma explicação, e o pourquoi, para fazer uma pergunta. Então, aqui, pergunta, e aqui, responder. Só que aqui que a gente percebe que ele está dessa forma aqui nessa frase, ó, parce qu'avant. Isso acontece porque finalizou por essa vogal, e aí eu não poderia falar isso aqui, parce qu'avant. Parce qu'avant. Não existe. Então, a gente fala direto, parce qu'avant. Qu'avant. Ó, avant. O que significa avant? Significa antes. Então, porque antes de ser um resultado, e esse aqui é o verbo être, que significa ser ou estar. Então, quando a gente traduz, ó, porque antes, parce qu'avant d'être un résultat, porque antes de ser um resultado. Então, nós falamos aqui, ó, resultado, résultat, résultat. A gente vai pronunciar isso logo mais. C'est un état, c'est un état. E aqui a gente tem uma ligação. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. É um estado de espírito sempre mais alto, toujours plus haut. Toujours, que significa sempre. Nesse contexto aqui vai ter o sentido de sempre, mais alto. Toujours plus haut. Então, agora, pronuncia comigo aqui, ó. Ne l'oublie jamais. Lembrando que o biquinho está aqui, ó, apenas aqui. Ne l'oublie. L'oublie jamais. Como em francês o O e o U vai ter o som de U, aqui você vai falar l'oublie. É como se estivesse falando isso aqui, ó. L'oublie, l'oublie. É basicamente isso aí. Mas vamos deixar como estava. Ne l'oublie jamais. Só você. Mais uma vez. Ne l'oublie jamais. Parce qu'avant d'être un résultat. D'être un résultat. Olha, aqui nós temos o biquinho e aqui vai puxar esse L, ó. A língua fica em cima. Resultat. Resultat. Repete. Resultat. Agora fala isso aqui. D'être un résultat. Muito bem. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Agora, falando a frase completa, bem devagar. Ne l'oublie jamais. Parce qu'avant d'être un résultat, c'est un état d'esprit toujours plus haut. Agora só você. Vazie.
E para finalizar, vou colocar aqui o francês falando essas frases. Ne l'oublie jamais, parce qu'avant d'être un résultat, c'est un état d'esprit. Toujours plus haut. Ne l'oublie jamais, parce qu'avant d'être un résultat, c'est un état d'esprit. Toujours plus haut. Se eu fosse resumir tudo que nós vimos nessa aula, eu poderia dizer o seguinte para você. Mesmo quando parecer difícil, não desista. Acreditar em você e manter sempre a mente positiva, com certeza é o primeiro passo que você deve dar para o sucesso do seu aprendizado da língua francesa. E não somente isso, mas para tudo na sua vida. Então lembre-se que o sucesso ele começa aqui, ó, primeiramente na sua mente, antes de aparecer nos resultados. E se você quiser continuar evoluindo no francês, vou deixar aqui, ó, 2 vídeos para que você possa continuar aprendendo frases da vida cotidiana. Merci beaucoup et à très bientôt!